Bom, pessoal, voltando aqui nas misturas de gases, né? Mistura de gases, que a gente estava falando que a pressão total de uma mistura de gases é a soma das pressões parciais de seus componentes, que é a lei de Dalton. Então, o que nós temos aqui? 0,01 mol de nitrogênio a 25 graus em 1 litro. 0,005 mol de oxigênio a 25 graus e a 1 litro. A pressão que esse gás aqui exerce no sistema é 93 milímetros de mercúrio. E a pressão que esse outro gás, na outra quantidade, na mesma temperatura e no mesmo volume, exerce no sistema é 186 milímetros de mercúrio. Se nós misturarmos esses dois frascos, né, os dois componentes, as mesmas quantidades aqui, nós vamos ter o mesmo volume, mesma temperatura. Agora, o nitrogênio e o oxigênio vai exercer o quê? 279 milímetros de mercúrio, que é a soma de 93 com 186. Ou seja, a pressão total do sistema é a pressão parcial de todos os componentes. Se eu tiver 3 gases, vai ser a soma parcial da pressão de uma substância isolada, enfim, de quantas substâncias tiver. Tá? Então, isso é a lei de Dalton da mistura de gases, a pressão parcial e total da mistura de gases. Tá bem? Então, uma coisa que é importante, que não há reação química entre os gases, tá? Eles só são colocados juntos, eles não reagem entre si. Se reagir, é um outro sistema. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Então, a pressão total, o que é, na verdade? A pressão parcial do componente A, a pressão parcial do componente B, a pressão parcial do componente C. Lembrando que são gases, tá? Então, eu tenho aqui a pressão total, vindo lá, né, isolando o PVNRT, o que nós temos? Nós temos a pressão total, que é o número de mols, né, quantidade de matéria do componente A, RTV, mais quantidade de matéria do componente B, RTV, mais quantidade de matéria do componente C, RTV. Tá? Isolando todos eles, que são as variáveis, né, o resto é tudo constante, lembrando, né, que nós temos a temperatura constante e o volume constante. E o R também é constante, que é a constante lei dos gases. Isolando isso aqui, o que eu tenho agora? Um P total, minha pressão total é o número da quantidade de matéria total de todos os gases vezes RTV. Tá? Então, nós tiramos aqui uma nova equação de pressão total. Só relembrando aqui o que é fração molar, tá? Isso também vocês já viram, mas fração molar é o número de mols de ou quantidade de matéria, né, de uma determinada substância em uma mistura, número de mols de uma quantidade de matéria de uma determinada substância em uma mistura, dividido pelo número de mols, ou seja, a quantidade de matéria total, né, de todas as substâncias presentes. Ou seja, a minha fração molar é o número de mols, quantidade de matéria, de uma determinada substância, por exemplo, A, dividido pelo número total de todas as substâncias presentes. Se eu tiver 3 substâncias presentes, eu pego o meu número de mols da substância que eu quero e divido pela quantidade total. Tá? Então, eu tenho aqui a fração molar de A é o meu quantidade de matéria de A dividido pela quantidade de matéria total. Bom, o que eu tenho aqui? Se eu colocar o X para cá e o total para lá, né? Então, eu tenho meu quantidade de matéria total, o que é? É a quantidade de matéria da substância A dividida pela sua fração molar. Tá? Mesma substância aqui. Vindo da equação dos gases reais, nós temos que pressão nRTV. A pressão parcial dessa substância aqui, na verdade, o que é? A fração, né, dela, a fração não, perdão, a quantidade de matéria dessa substância, RTV. Tá? Agora, o que nós temos? A pressão total é a quantidade total de matéria, RTV. Tá? O que é N total? N total é N de A, fração molar de A. Então, substituo esse N total aqui por esse valor. Então, eu vou ficar com pressão total é fração molar de A, perdão, quantidade de matéria de A, fração molar de A, RTV. Tá? Jogo essa fração molar para o lado de lá. Pressão total vezes fração molar de A é igual
quantidade de matéria de A, RTV. Né? Ou seja, eu tenho aqui minha pressão total, né? Perdão, a pressão parcial de A é a sua fração molar vezes a pressão total. Tá bom? Então, todo esse cálculo aqui chega numa equação bastante simples quando eu quero calcular a fração parcial de uma substância. Eu só faço o cálculo da fração molar dela, né, que é aqui, ó, faço o cálculo da fração molar dela e multiplico pela pressão total. Com certeza a pressão que eu vou obter aqui vai ser menor que a total, né? Então, é uma forma mais rápida de fazer cálculo de pressão parcial de um sistema com várias substâncias. Bom, lei de Graham da efusão. Efusão e difusão. Primeiro, o que é difusão? Difusão é a mistura espontânea das moléculas de um gás com moléculas de um outro gás. Isso chama difusão. Efusão é o movimento gradativo das moléculas de um gás através de orifícios muito pequenos para o vácuo. Nós vamos ver isso aqui com mais detalhe ainda, tá? Então, vamos lá. A condição fundamental para que a lei de Graham seja verdadeira, né, é que as velocidades de efusão de dois gases massas moleculares diferentes, ou seja, nós estamos falando aqui de duas substâncias, né, devem ser comparadas nas mesmas pressão e temperatura. Ou seja, né, para que essa lei seja real, eu tenho que pegar substâncias gasosas, né, as duas substâncias gasosas, e compará-las, né, na mesma pressão e temperatura. E em condições que nas moléculas do gás não obstruam umas às outras, tá? Ou seja, elas não podem se interferir. Quando dois gases têm a mesma temperatura, suas partículas são idênticas, né? Energias cinéticas médias iguais. O que isso quer dizer, pessoal? Que uma substância 1, ela vai ter energia cinética média igual à energia cinética média da substância 2. Tá? Vamos ver o que significa isso. Nós temos aqui duas substâncias, dois gases. Eles não podem interferir um no outro, tá? Que é o que a lei de Graham está falando. Então, não pode interferir. Se houver uma atração característica dessa substância, interferir na característica da substância e o seu movimento for influenciado, ou seja, sua energia cinética vai ser influenciada, a lei de Graham não funciona. Mesmo acontece com uma repulsão. Então, para que isso seja, não pode ter interação entre as duas substâncias. É isso que a lei de Graham está falando, tá? Bom, o que é a energia cinética? Perdão. O que é a energia cinética? A energia cinética é dada pela forma de metade, né, da massa da substância vezes a sua velocidade ao quadrado. Uma energia cinética média, que a gente coloca esse traço em cima, significa que é a média de um conjunto de moléculas, tá? Então, nós vamos ter uma energia cinética média para um conjunto de moléculas, tá? Então, eu coloco a barra em cima, energia cinética, e a velocidade média aqui também, tá? Ao quadrado. Sabendo que a substância 1 e a substância 2 têm a mesma energia cinética, eu posso igualar, né, essas duas equações aqui, trazendo essas duas informações aqui, tá? A energia cinética média para a substância 1 e a energia cinética média para a substância 2. Então, eu posso fazer isso aqui e cortar. Cortando aqui os dois valores iguais, tá? Nós vamos ter essa equação. A massa da substância 1 vezes a velocidade, né, da substância 1 ao quadrado. A massa da substância 2 vezes a velocidade da substância 2 ao quadrado. Média, né? Quando nós temos esse traço, significa que é a velocidade média. Então, eu jogo a velocidade da substância 2 ao quadrado para o lado esquerdo e a massa da substância 1 para o lado direito. Vou ter uma equação, né, que seria a velocidade da substância 1 ao quadrado, velocidade média da substância 1 ao quadrado, dividido pela velocidade média da substância 2 ao quadrado, é igual à massa da substância 2, dividido pela massa da substância 1. Se eu tirar a raiz quadrada dessa equação aqui, né, fazer a raiz quadrada aqui, eu vou ter um final, que na verdade nós podemos chamar isso aqui de velocidade média quadrática. Tirei a raiz quadrada, ficou velocidade da substância 1, velocidade da substância 2. Mas agora nós chamamos isso disso, velocidade média quadrática.
que vai ser igual à raiz quadrada da massa da substância 2, dividido pela massa da substância 1. Só para relembrar aqui, pessoal, que também acho que vocês já viram isso, a velocidade média quadrática não é a mesma que a velocidade média das moléculas, tá? Tem uma diferença aqui. A velocidade média quadrática representa a velocidade que uma molécula teria com energia cinética igual, né, à energia cinética média. Tá? Então, é um pouco diferente do que a velocidade média. Ainda, tá? Para qualquer substância, a massa de uma molécula individual é proporcional à sua massa molar. Ou seja, existe uma proporcionalidade aqui. Para que a gente tire esse símbolo de proporcionalidade e transforme num símbolo de igualdade, eu tenho que colocar um valor aqui, essa constante. Isso chama constante de proporcionalidade. E essa constante de proporcionalidade é a mesma para todos os gases. Tá? Então, eu tiro um símbolo de proporcionalidade e transformo essa equação agora numa equação de igualdade, com agora uma constante de proporcionalidade aqui. Quando a gente faz uma razão entre as duas massas molares, né, que aí seria a substância 1 e a 2 que nós estamos falando, a constante se anula. Ou seja, a massa da substância 2 dividido para a massa da substância 1 vai ser igual à massa molar, né, da substância 2 com K e a massa molar da substância 1 com K. Só que esses valores podem ser cortados, né, são constantes e é igual. Então, o que eu vou ter? Voltando lá, né, da velocidade média quadrática da substância 1 e 2, que eu tenho aqui a raiz quadrada de M2 sobre M1, né, M minúsculo. Só que, e como essas duas equações agora são iguais, eu posso substituir. Então, vai ficar a velocidade média quadrática é igual à massa, né, molar da substância 2 sobre a massa molar da substância 1. O que isso quer dizer? A velocidade média quadrática das moléculas é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar. O que isso quer dizer, pessoal? Inversamente proporcional significa que está na relação de baixo, né? Ou seja, se eu pego de baixo, ela está lá em cima. Isso traz uma informação para a gente. Que informação que é essa? As moléculas de um gás com massa molar elevada movem-se mais lentamente, em média, né? Do que as massas molares, né, das moléculas de um gás com massa molar pequena. Ou seja, vamos aqui no próximo slide que fica mais tranquilo. Vamos comparar, né, a velocidade média quadrática de dois gases com massa molar diferente. Vamos supor que eu tenho duas substâncias, mas esse gás aqui, a massa molar dele é maior que a massa molar de 2. Se a massa molar desse cara aqui, substância 1, é maior, a sua velocidade média quadrática vai ser menor. E esse cara aqui, como é menor a massa molar, ele vai ter uma velocidade média quadrática maior. É isso que aquela equação está nos informando, tá? Então, moléculas rápidas encontrarão uma abertura na parede de um recipiente mais frequentemente que as moléculas mais lentas e devem efundir mais rápido. Toda essa história aqui, pessoal, é para dizer, né, como que a efusão de Graham, né, funciona. Qual é a molécula que vai chegar no orifício lá para o vácuo mais rapidamente? É as moléculas que têm massa molar menor, né? Então, velocidade de efusão é proporcional à velocidade média de suas moléculas. Velocidade de efusão do gás 1, velocidade de efusão do gás 2. Tá? Só para exemplificar aqui, nós temos aqui a difusão e a efusão. O que é a difusão? Voltando, né, naquele slide anterior. Difusão é a mistura espontânea das moléculas de um gás com moléculas de outro gás. Aqui é uma difusão. O que eu estou colocando lá? Algumas moléculas de perfume, né? Pode ser perfume que foi vaporizado aqui, não é atomizado, é vaporizado. E lá dentro tinha ar, moléculas de ar, pode ser, né, qualquer uma delas, nitrogênio, oxigênio, água, enfim. Então, é a mistura espontânea, elas vão se misturar aqui, tá? Então, rápido, isso se chama difusão.
Efusão é o movimento gradativo das moléculas de um gás através de orifícios muito pequenos para um vácuo. Então, aqui eu tenho uma efusão, tá? Moléculas de um gás passando por um orifício e indo para um recipiente que contém vácuo. Essas as diferenças entre difusão e efusão. Bom, isso tudo que nós conversamos até agora sobre gás foi como falado sobre gás ideal. Para gás real, existem umas pequenas diferenças aí, tá? Só para lembrar que um mol de gás ideal tem um volume de 22,4 litros nas condições normais de temperatura e pressão. O que são essas condições normais de temperatura e pressão? A pressão é uma atmosfera e a temperatura é 273,15 graus. Um erro bastante comum que as pessoas fazem é dizer que a temperatura nas condições normais de temperatura e pressão é 25 graus Celsius. Não é, né, pessoal? 273,15 Kelvin é 0 graus Celsius, tá? Então, prestem bem atenção nisso quando for fazer cálculos. Se eu falar condições normais de temperatura e pressão, não vão colocar a temperatura como sendo 25 graus Celsius, tá? Em pressões elevadas e baixas temperaturas, os gases desviam do comportamento ideal. Ou seja, os gases, na realidade, quando nós elevamos as pressões ou abaixamos as temperaturas, eles não têm o mesmo comportamento que o gás ideal. Por exemplo, aqui nós falamos que ele tem 22,41 litros, né? Um gás ideal. Se nós pegarmos aqui o gás ideal, que é 22,41, compararmos com o cloro, já mudou o volume. CO2, outro volume. NH3, quase perto. N2, iguais, mas um pouco diferente. Hélio, igual. Hidrogênio, um pouquinho diferente. Tá? Por quê? Em pressões elevadas, ocupa um volume molar que é diferente para cada gás. Claro, né? A molécula ela tem volume e elas são diferentes, então elas vão vão ocupar um volume diferente. E baixa temperatura. O que acontece com baixa temperatura? Diminui a energia cinética, tá, das moléculas, e as colisões são afetadas pelas forças intermoleculares. Neste caso aqui, agora a gente já começa a observar que uma molécula interfere na outra, o que não ocorria nos slides que a gente conversou anteriormente. Tá? Então agora já começa a ser verdade a intervenção de uma molécula na outra. Então, o que acontece aqui? Com o aumento da pressão, os volumes observados para os gases reais desviam dos valores previstos pela lei dos gases ideais. Por quê? Aqui, se eu abaixar aqui, né, e aumentar a pressão, o novo volume que vai ser ocupado não vai ser só o volume, né, que eu determinar aqui. As próprias moléculas aqui têm o seu volume, e essas moléculas de diferentes gases têm volumes diferentes. É isso que é observado quando a gente aumenta muito a pressão. Aqui eu tenho um gráfico de volume molar por aumento de pressão. Observem que o gás ideal tem esse comportamento aqui, ó, a linha vermelha. E o argônio, quando eu faço a mesma comparação, ele tem um pequeno desvio, tá? Um pequeno desvio aqui, foge da idealidade, tá? Em altas pressões, volume maior que o previsto. Por quê? É o volume que a pressão sugeriria, né? Mais o volume que o próprio gás ocupa, tá? Se eu pegar outro exemplo aqui, é que agora eu estou fazendo a variação de PV sobre T, né? E pressão, deveria ser uma constante para um gás ideal, né? PV/nRT, eu teria uma constante aqui. O gás ideal comporta-se como uma constante aqui. Mas se eu fizer isso por oxigênio, eu vou ver que tem um bom desvio aqui, tá bom? Então, o que a gente faz aqui? Então, o comportamento ideal, além dos gases ideais, né, PV/nRT, para o volume, como a gente está vendo ali que tem um volume diferente, tem que ser corrigido. Tá? Então, eu vou ter aqui uma constante B. Vou ter que colocar uma constante B para corrigir o volume para um gás real. Esse B é uma constante e é válido, são diferentes para cada tipo de gás. Tá? Aqui tem uma tabela com os gases mais comuns e o valor de B. Então, toda vez que nós formos calcular para um gás real, temos que considerar esse valor de B aqui. Tá? E o mesmo vale para a pressão.
O comportamento ideal, quando eu coloco agora o P em evidência, né, nRT sobre V, eu tenho que fazer uma correção, porque agora eu tenho forças intermoleculares. Tá? E essa correção é dada por pela essa constante A. E essa constante também varia para cada gás. Aqui também tem uma tabela com os valores de A, que são bastante variados. No B, nem tanto, tá? Ó, a diferença tem, alguns são muito próximos, mas no A são valores bastante distintos. Essa tabela de A e B, nós conhecemos como constantes de Van der Waals para os gases comuns, tá? Ou seja, os gases reais. Então, o Van der Waals fez toda essa pesquisa e gerou-se uma nova equação, tá? A equação de Van der Waals. Por quê? Os gases reais fogem do comportamento dos gases ideais. Menor temperatura diminui a energia cinética e as colisões são afetadas pelas forças intermoleculares. Forças essas que a gente não considerava nos gases ideais, tá? Então a gente tem aqui, ó, aumentando a temperatura e a pressão. O gás ideal tem um comportamento e o gás real um outro comportamento. O desvio é pequeno? Mas nós temos um desvio, tá? Para cálculos muito precisos, nós temos que considerar esses valores. Então, a equação de Van der Waals, a equação dos gases ideais, que é o PV-nRT, ela tem que ser corrigida com esses fatores, tá? Se a gente observar aqui, ó, PV igual nRT. A pressão agora tem um fator de correção e o volume tem um fator de correção, tá? Essa aqui seria uma pressão observada e um volume observado, os valores ideais, tá? E aqui a correção. Correção para as forças intermoleculares e correção para o volume molecular, que são diferentes para cada molécula. Tá bom? Então, essa aqui é a nossa equação de Van der Waals. E com isso, pessoal, se nós formos ver aí, nós conseguimos ticar, né, os 11 tópicos já desse capítulo de gases. Tá? Ficou faltando o capítulo 12, que são os cálculos estequiométricos, e nós vamos conversar, abordar isso aí nas próximas aulas. Tá? Eu utilizei toda essa bibliografia para fazer essa aula, tá? E também são fonte de figuras, as figuras que eu utilizei nesta aula também foi retirada desses livros aí. Tá bem? Então, aqui nós finalizamos gases.